Hoje é dia de falar de maldade. Hoje nós vamos falar dos melhores ou piores vilões de Stephen King. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, dia de falar de livro, um dia que a gente gosta, dia de tomar uma cervejinha pra falar de livros. Então, vamos falar de alguns vilões do King. Esse vídeo aqui eu tive a ideia dele quando a gente leu O Iluminado lá no clubinho. A gente começou a conversar sobre o Jack, sobre o Overlook e tal. A gente teve bastante conversas sobre esse assunto do vilão em si, né? A gente discutiu bastante aqui em casa sobre esse assunto. Então eu pensei, bom, vou fazer um ranking, um top 10 vilões de Stephen King. Já fiz esse vídeo, só que de vilões da literatura, de um modo geral, né? Falei de outros caras do mal lá. Hoje eu resolvi focar apenas nos vilões do mestre do terror. Né? Ele, por ser um mestre do terror, ele constrói ótimos vilões, e aí a gente resolveu fazer esse ranking aqui. Mas antes disso, é interessante a gente eleger aqui o que faz um bom vilão, né? Porque existe bom vilão, existe vilão bom, né? Antes de mais nada, vamos separar as duas coisas. Não é que vilão é bom, senão ele não é vilão. Né? Ele é um bom vilão, ele é um vilão que faz a gente temer pela segurança do nosso protagonista, né? Então é mais ou menos isso, ele é um antagonista, embora haja diferença entre antagonista e vilão, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto hoje. Hoje vamos falar o que faz um bom vilão. O que faz um bom vilão, amor? Pra mim tem que ter um bom motivo, mesmo que seja um bom motivo na cabeça dele. Exatamente, primeira característica de um bom vilão é ter um bom motivo. Mas o que é um bom motivo? Exclua o bom, né? É ter um motivo. Esse motivo, essa motivação não precisa convencer a gente. Você não precisa concordar com o vilão. Às vezes a gente concorda, né? A vida adulta chega e a gente passa a concordar com os vilões com o passar do tempo. Mas não é esse o caso, não precisa ser assim. O vilão, ele precisa ter um motivo que ele acredita. Eu não preciso concordar com ele. É aquela coisa, né? Eu não acredito no que você acredita, mas eu acredito que você acredita nisso. Então é mais ou menos por esse lado. Eu não concordo com o Coringa, por exemplo. Eu acho que ele é um louco. Mas eu entendo que ele acredita naquelas coisas que ele acredita, embora ele seja bem caótico e tal, né? Então, ter um motivo, ter uma motivação faz um vilão ser interessante. Não precisa fazer sentido pra mim. Se ele me convence de que faz sentido pra ele, já tá de bom tamanho. Segunda coisa que faz um bom vilão, tem que ter carisma, né? E carisma, não confunda, não tô querendo dizer que o cara tem que ser legal, gente boa. Não, não é isso. Ele tem que ter presença. Ele tem que aparecer em cena, ele tem que chamar atenção. Ele não pode ser um cara meio, foda-se. Ele não tem que ser ele tem que ter presença, ele tem que ser um vilão ali que se impõe. Ele tem que ser maior do que uma pedra no sapato ali do personagem. Não, ele tem que fazer, né? Ele tem que ser o cara da parada. Um ótimo exemplo disso pra mim é o próprio Coringa. O Coringa, ele tem muito carisma, né? Porque ele também é bem-humorado, ele é imprevisível, O Coringa, pra mim, é o vilão perfeito, na minha opinião. Ele é um vilão perfeito. Mas um outro cara, que daí já pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com carisma, é o Voldemort. Ele não é um cara carismático, assim, tipo, nossa, que eu adoraria conversar com ele. Não é isso que é carisma. Nem os comensais gostavam. Ninguém gostava dele, nem os comensais, ninguém. O carisma do Voldemort é justamente essa presença. Quando tem cena dele, quando a Rowling começa a descrever um momento ali e tal, você fica apreensivo, você fica olhando, porque ele tem essa coisa, né? Então ele é um vilão grandioso e você sente isso. Ele nunca é passável, ele é tipo um cara que marca. Então isso, pra mim, é uma das características principais. Terceira característica de um ótimo vilão, pra mim, a mais importante de todas, é fazer você sentir coisas. Pra mim, geralmente é o resultado dessas duas primeiras. Porque se o cara ele não tem carisma, provavelmente você não vai sentir nada por ele. Um exemplo disso pra mim é o vilão do Ceifador. Não vou dar muito spoiler, mas pra mim é que ele é um cara que não tem muito carisma. Eu cago pra ele. Você pode dar um arsenal de armas na mão desse cara, ele pode ser super poderoso, ele pode ser maligno, ele pode ser um mal encarnado, não me interessa. Se ele não me faz sentir medo, se ele não me faz sentir insegurança, se ele não me aterroriza, eu não ligo. Então, fazer a gente sentir coisas é o papel do vilão. A gente
tem que temer pela segurança do mocinho, não só por ele ser o mocinho, mas porque o vilão realmente é amedrontador. Então, pra mim, eu acho que essa é a tríade das razões. Você pode ter a sua aí, os seus indicadores do que é um bom vilão, esses daqui são os meus. E no meu top 10 de vilões do King, todos eles têm uma coisa ou outra, ou as três juntas. Então, vamos lá, top 10 vilões do Stephen King. Em 10º lugar, é um pouco injusto. Eu estou falando do Barlow, vampirão de Salem. Esse livro aqui é maravilhoso, extremamente atmosférico. O vampirão é um vampirão mesmo, na pegada Drácula, né? Ele é do mal, ele se alimenta de sangue, é toda aquela coisa de vampiro. Eu lembro de sentir uma porrada de coisa, eu lembro de ter uma... Eu não sou muito visual quando eu leio, sabe? Eu sou muito do texto. Eu não vejo muitas cenas, eu tenho um certo problema com esse negócio de imaginação, de ver a cena. Não sou cinematográfico na minha imaginação. Mas eu me lembro de estar lendo esse livro e tem uma cena da janela, não vou falar mais do que isso, que me deu cagaço. Eu tenho estômago forte pra terror, mas nessa cena me deu um cagaço e nós estamos falando do Barlow. Então, esse vilão é muito interessante, mas ele tá em 10º, porque eu não me lembro muito. Faz tempo que eu li esse livro, eu li uma vez só. Eu peguei pra folhear ele, eu reli até tipo uma página 100 e poucos e tal. Tava muito maneiro, mas eu acabei parando, porque outras leituras apareceram e tal. Eu larguei a leitura, vou reler no clubinho, mas 10º lugar, quase uma menção honrosa, né? Mas é porque do pouco que eu me lembro, é realmente um vilão impressionante. Em 9º lugar, agora nós vamos falar de uns vilões mais meme do autor, né? Meme por quê? Porque ele parece uma piada, né? Ele até empata em 9º lugar com o outro. Empata com o Cujo. O Cujo não tá no top 10. Foda-se. Cujo, se fosse entrar, entraria aqui, tá bom? Nós estamos falando agora, meus amigos, de Christine e o vilão do livro, Christine, o próprio carro. É meme porque é um carro, né? Só que ele te faz sentir coisas, cara. Quando o carro aparece no final da rua com os faróis acesos, meu amigo, sai da frente, mano, porque o bicho vai te atropelar, entendeu? Então é mais por esse lado, ele realmente é amedrontador. E não é só isso, né? Ele é uma figura dentro do livro muito importante. É uma figura que representa o que o Arnie gostaria de ser. A Christine é a liberdade do Arnie que ele busca, só que é uma liberdade venenosa. Se você ler o livro, você vai saber do que eu tô falando. Eu gosto muito desse livro. A Christine é esse carro, essa paixão. Vocês sabiam que é de um triângulo amoroso? Temos o Arnie, a namoradinha dele, e a Christine. Então é um livro muito interessante. Pode não parecer assim, né? Se você já gosta do King, acho que você já concorda, você já consegue conceber um carro vilão. Mas pra quem não conhece o autor e tal, é uma bizarrice só, né? Um carro que mata a gente, mas no final das contas é um grande vilão, um vilão que eu adoro, pretendo reler. E assim, se você ainda não leu, cara, fica a dica, leia Christine, porque você nunca mais vai atravessar a rua do mesmo jeito. Em 8º lugar, nós temos aqui um vilão que tem motivo? Tem, mas eu discordo de todos eles. Nós temos um vilão que tem carisma? Não acho que tenha carisma, mas tem presença. Tem presença. E te faz sentir. Eu fico com medo, eu fico com raiva, eu quero esganar. E nós estamos falando de todo mundo, exceto Carrie, nesse livro. Caralho! A Carrie não é a vilã, tá bom? É a sociedade ao redor da Carrie que é a vilã nesse livro aqui. Porque nós temos a mãe dela, uma fanática religiosa, que você quer esganar o tempo inteiro. Porque essa mulher tem parafuso solto e a forma como ela trata a menina é alucinante, é de dar raiva mesmo. Nós temos as crianças na escola, a gente tá na cabeça desse povo, do adolescente, eles ali tramando o lance do sangue, não vou falar, tem sangue na capa, né? Então tem sangue, não sei o que, eles estão tramando tudo as maracutaias que eles vão fazer, e você fica angustiado, porque você, meu Deus, a menina não merece um negócio desse, e daí acontece o que tem que acontecer, e o que vem depois disso é resultado. Algumas pessoas podem dizer que ela é a vilã do livro, eu não acho que ela seja vilã, tá bom? Ela é uma vítima, só que acontece que ela tem meia dúzia de poderes ali, né? Mas, ó, existem vários tipos de vilão, né? Sim. Existe o cara que é o vilão porque ele é do mal, e existe o vilão que ele acha que é do bem, porque ele tá seguindo os próprios objetivos. Pra ele é o protagonista na história dele. A gente tá lendo o livro, ele é o antagonista. Nesse caso aqui, o povo é um diabo na Terra e tal, e ela se torna vilã pra aquelas outras pessoas que estão ali circundando o ambiente, né? Que ela não faz coisas legais, mas ainda assim é uma vítima. Porque você também tem nesse livro muitos personagens que são de fato arrombados, e a gente tem personagens que estavam de lado, estavam de fora, figurantes, sabe? Pra esses figurantes, a Carrie é vilã. A gente concorda com isso, né? Sim. Mas ainda assim, no final das contas, quem é os verdadeiros vilões desse livro são essas outras pessoas, e o que eles fazem é de fato de amargar. Em 7º lugar, nós temos aqui o King fazendo, pra mim, um dos melhores vilões que ele fez. É um psicopata, não sei se a gente pode usar esse termo, mas o cara é do mal, ele é treva pura, é só trevas. Nós estamos falando do Brad Hatfield, de Mr. Mercedes. O que esse cara faz não tá escrito. E o motivo que ele tem é zero. Ele quer sangue, ele quer deixar a marca dele na história.
história, ele é do mal, entendeu? Não só isso, como ele é aquele tipo de vilão que quer provocar os bonzinhos. Ele não vai lá e só faz merda. Ele faz a merda e ainda fica enchendo o saco da polícia pra caçar ele. Ele ainda que não tem um motivo muito claro nesse sentido, né? Tipo assim, por exemplo, o Sauron quer tomar a Terra-média. Ele pode não ter um motivo mais parecido com isso, mas o que ele faz a gente sentir é angustiante. Ele é um cara nojento. Ele é mau e você tá na cabeça desse cara. E você acompanha o ponto de vista dele e o King entra na cabeça do personagem quando ele tá descrevendo. É como se o narrador, ainda que em terceira pessoa, fosse o cara. E o que esse cara é um lixo. Então o Brad é um ótimo vilão. Eu li recentemente, então tá fresco na minha memória. É um livro que eu pretendo ler e reler de novo ali com um clubinho e tal, mais pra frente. Mas é um ótimo vilão e ele é podre. É aquele vilão que te dá medo. É aquele vilão que você não aguenta mais, porque ele é ruim demais. Mas ainda assim, ele tem essa presença, ele tem esse carisma. Então, claro que tinha que estar nesse top 10. Em sexto lugar, não temos uma pessoa, embora seja composto por pessoas. Estamos falando do quê? De uma instituição. E qual é o melhor nome para essa instituição? Instituto, né? Então, esse instituto aqui é pra mim uma figura vilanesca absurda, porque eu acho que pra mim é o retrato da crueldade. Em o instituto a gente tem uma instituição que faz experimentos com crianças. É basicamente isso. Essas crianças, elas são especiais, são superdotadas, têm superpoderes. Essas crianças podem levitar coisas, ler pensamentos, tem um monte de coisa, entendeu? Então são crianças especiais e esse instituto vai lá e sequestra elas e faz experimentos, mas não são simples experimentos em uma seringa ali, tira teste de sangue, teste de fezes e acabou o teste. Não é isso, né? Nós estamos falando de experimentos cruéis. Então é foda. É foda porque você acompanha todas essas crianças e você fica com pena delas e é aquela coisa, como que sai dali? Não dá pra sair. Então é amedrontador, é angustiante, você não vê esperança pra essas crianças porque a instituição é maior. E não só isso, ela é, como eu disse, ela é composta por pessoas e as pessoas que estão ali dentro também não prestam. Então é foda, você não vê esperança em lugar nenhum. É uma presença grandiosa, ela é sufocante, ela tem até uma pegada meio creepy, ela é bizarra. Porque, por exemplo, digamos, olha aí pro seu quarto, você tá no seu quarto, olha pra ele, olha ao redor, tá vendo? Se por um acaso você tivesse poderes e fosse sequestrado pelo instituto, amanhã seguinte você acorda, você está dentro do seu quarto, só que ele é um pouquinho diferente, é o seu quarto, só que um pouco estranho. O instituto faz isso, ele te sequestra e joga pra um clone do seu quarto dentro da instituição, e daí você fica preso, é como se esse quarto fosse aliviar a sua alma, porque é parecido com o seu quarto original, só que por ser um pouquinho diferente, tem umas coisinhas, cara, é ruim, é bizarro demais. Então é um vilão que eu adoro. Os vilões que compõem esse instituto também são muito bons, mas a soma das partes forma uma coisa incrível que, embora seja terrível, é muito legal de ler, e não precisa sentir culpa por isso. Chegamos ao top 5 vilões e agora nós vamos falar de um dos caras mais macabros, diabólicos, esquisitos e que tem total conhecimento da condição humana. Nós estamos falando do livro Trocas Macabras e o vilão Leland Gauntlet. Por que eu digo da condição humana? Pra mim, o que faz esse vilão ser foda é porque, através do conhecimento da alma humana, ele consegue fazer coisas grandiosas. Então, por exemplo, ele não chega pra você e fala: ei, amigão, quer $1 bilhão? Então faz isso aqui pra mim. Não, todo mundo quer $1 bilhão, né? Não sei vocês, mas eu tô muito afim. O lance é que ele chega e ele sabe do que você precisa. Ele vai no cerne da questão. Ele vai lá na alma. Ele vai no amor que você sente carência. Ele vai nos seus desejos mais íntimos. Ele sabe mover essa peça de carne chamada ser humano e levar isso a condições extremas. E às vezes é uma pequena coisa. Às vezes é uma carta de um baralho, de um álbum de figurinhas raro, que era o que você mais queria desde a sua infância. Às vezes é um carrinho de controle remoto, entendeu? Mas é por conta desse carrinho de controle remoto que ele leva um ser humano a fazer atos terríveis. Então ele é só um intermediador. Ele entrega uma coisa que aquilo que a pessoa precisava e essa pessoa, através disso, faz coisas terríveis. Então, é mais ou menos esse o conceito desse livro, por isso que são Trocas Macabras e é por isso que Leland Gauntlet é um dos melhores vilões do King. E agora, em quarto lugar, estamos ficando exigentes, chegando aqui no topo dessa montanha, só tem praga, só tem gente ruim, e agora nós estamos falando de um dos vilões mais sanguinolentos do King. É um vilão que, assim, que é pesado de ler. A maioria dos livros do King são mais voltados para drama e tem uma pegada bem assim, de desenvolvimento de personagem, não tem tanto gore. Alguns contos até tem, mas os romances geralmente não caem pro gore. Mas esse livro aqui é pedrada, viu? Esse livro aqui é
tenso, é bizarro, é forte. Mas estamos falando de A Metade Sombria e o vilão, George Stark, é um dos vilões mais embaçados do King, porque o cara é um assassino inescrupuloso. Ele tem presença. Quando ele aparece em cena, você fecha o cu, porque o cara é brabo. E aqui, pra mim, é um dos vilões mais sangrentos do King. É um livro muito sangrento. É um livro que tem coisas muito explícitas, é muito gráfico. Então, naturalmente, você sente tudo isso. É um ótimo vilão. É um livro que eu li uma vez, mas eu não consigo esquecer, porque é tenso. O que acontece? Nós estamos falando do pseudônimo do personagem, do protagonista. Quem que é o George Stark? O George Stark era esse pseudônimo. O autor tava lá escrevendo seus livrinhos e ele tinha uma série de sucesso escrita por um pseudônimo. Até que um belo dia ele fala: cansei, tô com ciúmes, eu quero os créditos do meu pseudônimo pra mim. Então ele faz uma matéria de jornal, ele mata o pseudônimo e enterra, literalmente. Faz uma matéria do lado ali de um túmulo. E daí o que acontece? No dia seguinte o túmulo tá revirado, alguma coisa saiu lá de baixo. É mais ou menos esse conceito, eu acho muito foda. E esse é um ótimo vilão mesmo. Esse é daqueles que quando você apaga a luz, dá um medinho. No top 3 agora aqui é foda. É um livro que tem 2 vilões. Um vilão não acho maligno, mas pra mim é o melhor vilão. O outro vilão é maligno, mas eu nem acho tão bom assim. Nessa casa é onde teve a maior discussão aqui da Terra. Copos voaram, foi uma loucura. Ela brigou comigo. Fizemos a live lá no clubinho. Fechei a live, ela não olhou na minha cara, né? Para de inventar história. Nós estamos falando do Iluminado e nós temos 2 vilões aqui. O nome do vilão não é Jack Torrance, é Jack / Overlook. São os 2 vilões, né? O que acontece? Jack, cheio de trauma, não sei o que, eu fiz a resenha. Você já assistiu a resenha? Tá aqui, ó. Ele vai lá morar no Overlook pra ser um caseiro do hotel e coisas estranhas acontecem. É basicamente isso. O que acontece é que o hotel é mal assombrado e esse hotel começa a fazer a cabeça do Jack pra ele ficar do mal. É esse o conceito do livro. Então eu acho o Jack um dos melhores vilões do King, não porque ele é maligno, não porque ele tem um grande motivo, acho o motivo dele uma merda, inclusive. Ele tem carisma, eu acho ele bem carismático até. Principalmente porque ele me faz sentir coisa. E o que ele me faz sentir não é medo. O que o Jack me faz sentir é uma dor, é tristeza, é assim, ai, entendeu? É mais pra esse lado, porque o Jack, eu gosto dele, cara. Ele é um merda, ele é um bosta e tal, ele fez um monte de cagada, mas eu entendo ele. Quando eu vejo ele, eu só sinto dor. Eu vejo um cara tentando lutar contra o mal dentro dele e perdendo. Isso que é foda, isso que é triste. Então é uma tragédia, é um livro que começa lá em cima e termina no inferno, entendeu? Então é um livro muito pesado pra mim. O Jack é uma figura, assim, que é um vilão, no final das contas. Ele tem um quê de vilão, mas ainda assim, né, é mais pra esse lado. Já a Nanda gosta do Overlook, do Hotel Assombrado. Melhor vilão. O Overlook tem mais carisma que o Jack, né? Sim. Porque o Jack, ele é só um cara. E o Overlook é o Overlook, tá ligado? Não é uma casinha, não. Um apartamento assombrado. É um hotel fodão, né? É cheio de passados, é cheio de histórias. Eu gosto mais do Jack. Eu acho que o Jack é um vilão mais legal. Mas a Nanda prefere o Overlook. Eu quero saber de você. Entre esses dois, qual é o vilão mais desse livro? Em segundo lugar, sem mais delongas, estamos falando aqui agora de Misery. E qual que é o vilão de Misery? Nós estamos falando da Annie Wilkes. Pra mim, ela briga muito com o top 1 ali, porque entre todos esses aqui, eu acho que é ela que mais faz sentir. E o que eu sinto com essa mulher? Desespero. Ela é a definição de desespero, porque ela é uma personagem incontrolável. Ela é uma personagem imprevisível. Ela não tem limites. Imagina uma pessoa que não tem limites, que é incontrolável, instável pra cacete e que é do mal. Ela é uma figura muito opressora. Ela é sólida, como diz o King. Ela parece que é pura maldade. Ela é puro descontrole. Então eu acho essa vilã embaçada. O que acontece? Temos o personagem, o protagonista, que é um escritor, e ele tá numa viagem ali e tal, ele bate o carro, tava bem louco, bêbado, não sei o que, e ele é resgatado pela sua fã número 1, que por sorte é uma enfermeira, mas que por azar é a Annie Wilkes. Então é um livraço, é claustrofóbico, é angustiante, assim, sem sacanagem. Pode não ser um livro muito grande, mas 10 páginas na presença da grandiosa Annie Wilkes, cara, não é pra qualquer um. É um livro gráfico, é um livro que tem cenas terríveis, é um livro de tortura em alguns momentos. Não é pra quem tem estômago fraco, mas assim, se você aguenta passar por tudo isso, você vai ser presenteado por um livraço e por um vilão que tá no hall dos melhores de todos os tempos. E aí, vocês estão sentindo falta de um vilão? Qual vocês acham que é meu top 1? Comenta aí, não adianta pular o vídeo, que eu vou saber, viu? Sabe qual que é, amor? Óbvio. Você sabe?
Ela tá vendo Tô ali. olhando pra ele. Nós estamos falando agora do vilão máximo, da literatura máxima, do Stephen King, do melhor autor máximo de todos os tempos. Nós estamos falando do livro It, a Coisa. Por que eu falo do livro? Porque enfrentar essa porra deve ser foda, né? Então 1000 páginas de livro já é um vilão por si só, né? Ele desafia a sua força de vontade. Você vence o livro e aí você se depara aqui dentro com vilões, no plural, que eu não sei dizer qual que é o mais treta. Nós temos aqui, obviamente, o It, a Coisa, e pra mim, ele é o sucesso do horror cósmico contemporâneo. O King que demonstra como ele sabe criar um negócio. It é isso, é um negócio. A origem da coisa, eu acho muito foda. Tem gente que não gosta, eu amo a origem da coisa. O que ela faz e tal. O meu único problema com o It é que me parece que é pura maldade. É o mal encarnado e eu nunca gosto tanto disso. Mas aqui funciona. Ainda que tenha essa característica, por outro lado, nós temos também o vilão mais asqueroso do King, que é o Henry Bowers. Esse cara é um podre, é um podre. Se você assistiu o filme, ele é ruim lá. Você leu o livro, ele é ruim aqui. Ele não tem escapatória pra esse cara. Então, ele é também ao lado do It. Às vezes eu acho que o Henry, eu não sei dos dois, qual que eu detesto mais. Eu acho que detestar, eu acho que é o Henry. Porque o It, ele é só mal, como eu disse. O Henry é um ser humano e ele é ruim, cara. Tem o pai da Beverly também, que a gente sente um asco, a cara ruim também. Enfim, esse livro é recheado de gente ruim, porque assim, nós estamos falando, acho que de 7 personagens, assim, uma galera, e todos eles têm os seus medos. E o It se personifica desses medos. Então ele é um vilão muito completo. Além disso, nós temos os medos humanos dessas pessoas. Como eu disse, o Henry Bowers, ele é um praga com o Ben. Nós temos o pai da Beverly, que é um praga com a Beverly. Nós temos o Bill e o luto dele. Cara, nós temos um monte de coisa. Então esse livro, ele é repleto de antagonismo para todos os lados. Nós temos os nossos protagonistas que tentam seguir, nós temos as barreiras postas por pessoas ou não. Então é um livro que representa muito bem o que é um bom vilão, posto de diversas formas. Então é um livro completíssimo, é o meu livro favorito da vida. O Pennywise, ele é muito legal de ler. Sempre que ele aparece, você não sabe o que esperar. Ele também é muito imprevisível, porque ele é grandioso, ele é poderoso, onipresente, sabe? Ele tá em todos os lugares, das formas que você menos imagina. Então não tem como. Top 1 tinha que ser desse livro, tinha que ser o Pennywise / Henry Bowers. Esse ficou o vídeo mais longo da minha carreira, mas eu adorei gravar, porque eu adoro falar desses vilões, eu adoro King e vilão e conceito. Pra mim são as coisas que compõem esse autor que eu gosto tanto. Eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens, mas eles sempre têm essas barreiras que são representadas nesses vilões. Geralmente, os vilões do King representam um oposto ao personagem. Isso que torna tão legal, porque não é um cara aleatório fazendo maldade, mas geralmente esse cara que tá fazendo maldade, ele representa algo pro nosso protagonista, e aí se torna pessoal. Lendo o desenvolvimento do seu protagonista, quando você se depara com o vilão, você vê que a treta é pessoal, e você sente, você tem medo, e você sente todas essas coisas que faz com que o livro fique excelente. E ó, se assim como eu, você quer se aterrorizar com esses vilões do King, eu sugiro que você entre no clubinho do livro. Nós lemos no mês passado O Iluminado, e agora em janeiro nós vamos ler Misery. Nós já estamos lendo, lemos pouco mais de 100 páginas nessa primeira semana, então ainda dá tempo de entrar no melhor clubinho do livro desse Brasil, desse mundão. Vamos conhecer de pertinho a Annie Wilkes, essa coisa horrorosa em forma de ser humano que só quer mal pro nosso amigo Paul Sheldon. Então clica no link aqui embaixo, vão fazer parte desse clubinho, e acho que é isso. Então esse foi o vídeo, eu adorei gravar. O que vocês acharam? Qual que é o seu top 5 para facilitar? Qual que é o seu top 3 melhores vilões da literatura do Stephen King? Se você já leu vários livros do cara, enfim, deixa nos comentários, vamos bater esse papo. E acho que é isso, amor. Tem algo a dizer? Qual que é o seu vilão mais favorito da vida? Voldemort. O Voldemort é um puta vilão também. Eu não sou o maior fã de Harry Potter, mas de fato... Ele é tenebroso, ele é do mal. Ah, o cara tem presença. Ele sabe ser um bom vilão. Ele sabe ser um bom vilão, né? À toa que até a galera que tá do lado dele tem medo dele, né? Isso é muito legal. Então, é igual a galera do Henry Bowers, né? Os amiguinhos dele têm medo dele. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo lá nos seus stories. Se compartilha, ei, olha o vídeo do Douglas. Saiu o vídeo quarta-feira. Legal, né? Então, compartilhe nos seus stories, compartilhe com seus amigos e inimigos, com os vilões da vida real, e vamos fazê-los tornar boas pessoas, tá bom? Porque os livros têm esse poder. E é isso. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.